A primeira pergunta é da Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Braz. Estamos em novembro e o contrato com o Diego Alves termina no fim deste ano. O Flamengo ainda tem interesse em renovar com o atleta e se o Diego tem manifestado interesse em permanecer no Flamengo. Ela também gostaria que você esclarecesse como está a situação para a renovação do jogador. O Flamengo tem interesse na renovação do Diego Alves. O atleta tem interesse expressa claramente o interesse de continuar aqui no Flamengo. O Flamengo vem nessa tratativa aí junto com ele. Há pouco tempo atrás, o departamento de futebol do Flamengo fez uma proposta para ele, fez uma tratativa com ele. Existiu um imbróglio. Ele é sabedor disso, a gente continua conversando sobre o assunto de renovação. Quero deixar claro aqui que o atleta Diego Alves não tem nenhuma culpa em relação a esse imbróglio, mas também, assim, não mudou nada em relação às tratativas. A gente vem conversando, a gente vem tentando ajustar aí o que precisa ser ajustado. Importante falar que o Diego Alves tem um contrato até dezembro. Ele é um profissional que, nesses quase 2 anos aqui que eu estou, sempre tive uma excelente relação. As pessoas se recordam que ele, quando a gente chegou, tinha um problemazinho a ser resolvido, foi equacionado. E os resultados eu acho que foram bem acima do esperado. É um goleiro super campeão. E qualquer atleta super campeão, o Flamengo vai ter sempre interesse. Marcos Coelho, repórter da Rádio Tupi. O clube também conversa com os representantes do Hugo para prolongar o vínculo? Eles estão aí. Estão esperando acabar a entrevista para ir lá falar para começar a reunião com eles aqui. E assim, não sei quanto tempo vai demorar essa entrevista aqui. Bate-papo. Não sei quanto tempo vai levar esse bate-papo aqui, mas os empresários do Hugo estão aí fora aí. Inclusive, até postaram já coisa na internet. Então, assim, a gente aqui é muito com transparência, com tranquilidade, e a gente vai conversar com os empresários do Hugo. E eu acho que é muito justo, e também acho muito justo, pela fase que o Hugo está passando, os empresários virem aqui repactuar alguma coisa. Só que o Flamengo vai fazer isso com muita tranquilidade. O Flamengo tem 3 anos de contrato ainda com o Hugo. Então, é com muita calma, tranquilidade. Eu não gosto de fazer ninguém esperar, mas eu fui ali, pedi ali para eles, se podia me dar mais 40 minutos. O Bruno já está conversando com eles lá, o Bruno vai tocando também tudo lá. Assim, com muita tranquilidade, não tem problema nenhum. E nada tem a ver com uma renovação com a outra. O atleta teve uma chance, e o atleta aproveitou a chance. Quantas vezes isso aconteceu no mundo, em outras equipes, que vocês sabem de histórias aí? Então, é isso. Raíza Simplício, do Gol. Braz, com o fim do primeiro turno do Brasileirão e classificação na Copa do Brasil e na Libertadores, qual é a avaliação interna no Flamengo sobre o trabalho que vem sendo feito no futebol? Ela está perguntando do técnico. Não, em relação à avaliação do futebol mesmo, depois da classificação da Copa do Brasil, da Libertadores. Cara, olha só. Primeiro, a gente tem que fazer essa resposta, expressar essa resposta aí, fazendo uma análise dos problemas e do que a gente passou aqui durante esse período referido. O Domi não tem sequer 100 dias trabalhando aqui, se bem que isso no Brasil já está passando quase, já está ficando bom. Mas, assim, sequer tem 100 dias aqui. A gente, desde que a comissão técnica chegou, mas aí eu não vou falar de comissão técnica, eu vou falar do departamento de futebol inteiro. Desde aí uns 3 meses para cá, o Flamengo teve 8 desfalques por partida, entre Covid, lesão ou convocações. Então,
as análises que têm que ser feitas são também em cima dessas dificuldades. Eu acho que não é justo a gente fazer uma análise, não estou falando do Dome, estou falando de tudo aí em relação até os questionamentos na área médica, questionamentos possíveis na área física. O Flamengo teve 8, por média, lesões por jogo. Então, a gente considerando isso aí, a gente analisando isso com frieza, com tranquilidade, com calma, eu acredito que a gente esteja no caminho certo. A gente conseguiu nós conseguimos ter bons resultados aí em relação à classificação da Copa do Brasil, relação da Libertadores. Estamos disputando ali a tabela em cima do Campeonato Brasileiro. Precisa ser feito correções? Precisam. A gente poderia chegar nesses resultados com mais segurança? Eu acho que sim. Mas eu acho que a gente tem aí tentando corrigir, vamos corrigir tudo que precisa de corrigir. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai, pelo menos é o que eu acredito, que a gente vai ter um final de ano aí muito bem posicionado para que a gente ganhe ano que vem as competições que a gente almeja. É importante eu falar ano que vem, porque esse ano não tem mais nada para ganhar, né? Em 2020, a gente já ganhou tudo. A gente já ganhou a Supercopa, a gente já ganhou a Recopa, que foi o primeiro campeonato internacional do Flamengo do Maracanã. Ganhamos o estadual, que sempre é um campeonato charmoso, que é um campeonato legal de ganhar, até porque o Flamengo não pode entrar em nenhuma competição, seja no campeonato estadual ou no campeonato mundial, que não seja para ganhar. Você pode não ganhar, mas você tem que entrar para ganhar. E eu acho que essa consciência que tem todo mundo aqui dentro, eu acho que é isso. Ricardo Lai, Fox Sports. A compra dos direitos econômicos do Pedro é viável financeiramente e encarada como prioridade? E se a Fiorentina está disposta a negociar? A contratação definitiva do Pedro é importante para o Flamengo. Os números aí, o que ele está jogando aí, eu acho que dizem por si só. O Flamengo vai fazer um esforço enorme, máximo, para que a gente possa fazer a contratação feito. Aliás, esse esforço foi feito em outras contratações. O presidente Rodolfo Landim aí sempre fez esse esforço, sempre nos ajudou com isso aí. Ali, desde a contratação do Arrascaeta, que foi um número alto, da efetivação do Gabigol, da contratação do Gerson, enfim, para não ser justo, não ser injusto aí com os jogadores, mas os jogadores que tiveram os preços maiores, que foram mais caros, o Flamengo sempre teve respaldo para fazer a operação, e a gente vai tentar efetivar isso com todas as dificuldades que a gente vem encontrando. O fato de não ter público, né, continua ainda atrapalhando a vida do Flamengo na parte financeira. O ticket do ingresso é muito importante para o Flamengo, mas o Flamengo a gente vai encontrar, espero que a gente encontre caminhos aí para a efetivação dessa contratação. Mas a gente já vem conversando com a Fiorentina. Fred Huber, do Globo Esporte. Além do Pedro, há as situações dos outros emprestados, Thiago Maia e Pedro Rocha. Qual é o planejamento atual para estes jogadores? O Thiago Maia, ele tem um contrato até o meio do ano que vem, e a gente tem um tempo maior para que a gente possa montar uma estratégia de compra desse jogador, para manter ele mais um tempo aqui. O Pedro Rocha se mantém nessa situação igual ao do Pedro, né? O contrato acaba do dia 31 e a gente também está analisando e conversando quais são as possibilidades de que o jogador permaneça aqui. Quando a gente vai para essa tratativa,
não necessariamente a gente precisa contratar o jogador. A gente pode chegar num equacionamento em que o jogador tem uma extensão de empréstimo, uma extensão e o jogador dá essa contrapartida para o clube lá. Isso acontece muito. O jogador chega, dá a contrapartida, tem um contrato de 4 anos lá, dá mais meio ano para o seu clube, para o clube não perder, e ele fica aqui por mais 6 meses, por mais 1 ano. Isso acontece toda hora, essa contrapartida. A gente está trabalhando nisso aí, o Bruno trabalha dia e noite nisso aí, junto comigo aí. A gente está muito concentrado nisso aí. Até porque, em situação da Covid, a temporada acaba um pouquinho mais na frente, né? Ela acaba no final de fevereiro e a gente precisa de estar com todos os atletas aqui no final dessa temporada, que espero que a gente esteja em pé nessas competições todas. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Há bastante tempo existem muitas reclamações sobre o gramado do Maracanã. O que o clube tem feito a respeito? Em algum momento cogitaram trocar a empresa responsável? Sim, eu não entro nessa área, né? Eu entendo a pergunta é pertinente demais, porque impacta aqui dentro. Mas, assim, eu não tenho análise, eu não sei qual é a empresa, a gente não cuida, pelo menos aqui, a gente não cuida disso. O que eu posso falar é que a gente tem um gramado em que ainda precisa parece que precisa de um tempo para ficar dentro do adequado, mas o Flamengo vem pelo menos se esforçando. Eu não sei se está no norte, se está se esforçando para que mude essa figura. O Flamengo tirou todo esse gramado do Maracanã e há bem pouco tempo, colocou um outro gramado. Vem trabalhando para que a gente vem trabalhando para um melhor resultado. O resultado pode ainda não estar o adequado, o que a gente quer que chegue, mas eu acredito que isso aí a gente vai conseguir. Não é possível que a gente não consiga. O mais difícil o Flamengo consegue é ganhar título, pô. Ganhar título o Flamengo ganhou bem aí nesses últimos 2 anos aí. O gramado vai resolver também. A pessoa que está tomando conta agora do gramado, acho que é o Leandro. Uma pessoa fantástica. Pegou há pouco tempo, né, também essa função. E ele é tinhoso, ele está em cima, está lá, mas precisa de tempo também. Ele precisa de tempo igual o Domi. Entendeu? O Leandro e o Domi precisam de tempo. É isso. Bruno Cantarelli, da Band. O Domi prioriza o momento dos jogadores para escalá-los. Com jogadores da base e outros contratados, como Pedro e Hugo Souza, se destacando, como contornar a situação de atletas consagrados que se tornem reservas? Isso é problema do Domi, ele recebe muito bem para isso aí. Eu acho que ele recebe mais do que todo mundo aqui que está dentro dessa sala aqui. É problema dele para resolver. Problema de técnica é quando não tem jogador para resolver. Problema quando o técnico tem problema, quando ele não tem elenco à disposição. Coisa que ele vem enfrentando dessas dificuldades, mas tem aí um razoável elenco. Entendeu? Então, quando tiver todo mundo junto, é o melhor dos sonhos para ele. Não tem que falar. Os jogadores aqui são todos profissionais, são todos com contrato em vigência. Se vão jogar ou não, se vão estar dentro de começar uma partida ou não, ou se vão entrar no segundo tempo, ou se não vão ser preservados numa partida, isso todo mundo aqui tem que entender e vai entender. Todo mundo tem que entender e todo mundo vai entender. Eu te garanto que vai entender. Pode até não concordar em alguns momentos, mas eu acho que na maioria das vezes vai ter o bom senso e vão concordar. Última pergunta do Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique Dando Choque. Qual é a previsão do Flamengo para a contratação de reforços? O Domi pediu algum jogador? Não, o Flamengo não vai falar de reforço nesse momento. A prioridade é a resolução dos problemas em relação aos jogadores que
Pedro Rocha, o Thiago Maia. Depois que a gente resolver isso aí, as renovações aí que a gente tem que fazer, depois que a gente resolver isso aí, a gente com calma, a gente vai no mercado. Entendeu? Então, é isso. Não tem. Agora, nesse momento, a gente não está. Até ouvi aí um monte de coisa aí, mas tudo mentira. O que foi passado aí de que o Flamengo estava analisando o jogador A, B ou C, isso não procede. O Flamengo sempre analisa, sempre fica. Existe um departamento aqui só para isso aí, né? Mas para analisar, não para ir para o mercado. Não tem ninguém no mercado nesse momento.